Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da PC Diga. Hoje trago-vos aqui nada mais, nada menos que o Desktop PC Diga Gaming GML Ace Special Edition. Uma MSI Supreme Build. Isto não é um PC gaming qualquer, isto é o top 1% do que um PC pode ser. Com componentes da MSI do mais alto nível e a placa gráfica mais poderosa da atualidade, tudo isto montado pela PC Diga, garantindo assim uma qualidade incrível. Mas atenção, isto é edição limitada. Quando acabar, acabou mesmo, não há volta a dar. Por isso, vou-vos falar de cada detalhe desta máquina ao pormenor. Mas antes de falarmos das especificações deste computador, quero falar-vos do Power by MSI. O Power by MSI tem 3 níveis distintos. O Essential, com 2 componentes da MSI, o Advanced, com 4 componentes da MSI e, neste caso, o MSI Ultimate, com pelo menos 6 componentes da MSI. Qual a vantagem disto? Trata-se de integração de ecossistema. Quando todos os componentes principais vêm do mesmo fabricante, dá-te uma compatibilidade e fluidez que não obterias ao misturar componentes de fabricantes diferentes. E tudo isto une-se num software único, o MSI Center. O MSI Center é o hub que une tudo. A partir desta aplicação única, permite sincronizar perfis de iluminação RGB com o Mystic Light, criar perfis térmicos, controlar a saúde das SSDs, ajustar o desempenho da GPU, acompanhar a temperatura em tempo real e definir curvas de ventoinha personalizadas. Uma app, controle total. Na prática, isto significa térmicas mais estáveis e um desempenho mais previsível, porque tudo isto comunica através de uma só aplicação. Ou seja, não acabamos com 4 aplicações de RGB a lutarem entre si, nem conflitos de controle de ventoinhas entre o software da motherboard e o da GPU. Simplesmente funciona. E é isso mesmo que o badge MSI Ultimate significa. Passemos então para a estrela do espetáculo. Esta é a MSI GeForce RTX 5090 Supreme SoC. E se me perguntarem se o hype é justificado, deixem-me apresentar-vos os números. A RTX 5090 utiliza o design mais recente da Nvidia, chamado Blackwell. Pensa nisso como a planta do edifício. Cada geração é uma planta nova, mais eficiente e mais capaz que a anterior. O chip GB202 é o chip que se encontra dentro desta placa gráfica. É ele que faz todos os cálculos de imagens, luz, sombras e efeitos visuais. Estamos a falar de 92 mil milhões de transistores dentro desta GPU. Transistores são como pequenos interruptores que ligam e desligam milhões de vezes por segundo. São eles que fazem os cálculos e, por isso, mais transistores significa mais capacidade de processamento. Esta placa gráfica integra ainda 21.760 CUDA cores. Imagina os CUDA cores como pequenos trabalhadores de uma fábrica. Cada um deles processa uma pequena parte da imagem que tu vês no ecrã. A geração anterior, a RTX 4090, tinha aproximadamente 16.384 destes trabalhadores. Esta geração, a RTX 5090, tem 21.760. Ou seja, contrataram mais 33% dos trabalhadores para fazer o mesmo trabalho, o que torna isto muito mais rápido. Nenhuma outra placa gráfica tem tanta memória ou move dados tão depressa como a RTX 5090. Para além do seu poder bruto, esta GPU especializa-se em duas coisas. No Ray Tracing, que é a simulação realista de como a luz se comporta durante um jogo, e a inteligência artificial, com mais de 3.300 bilhões de operações de IA por segundo. E é essa potência que desbloqueia o DLSS 4. De forma simples, uma tecnologia em que a IA da placa gráfica gera frames extra entre as imagens que o jogo realmente desenha. Pode gerar até 3 frames adicionais por cada frame real, ou seja, multiplica a fluidez até 8 vezes. E a qualidade de imagem não sofre, o que resulta em imagens mais estáveis, sem artefactos e com mais detalhe no movimento. A Blackwell traz também os Neural Shaders, pequenos modelos de IA que correm dentro do próprio motor gráfico e em tempo real, o que permite que materiais, luzes e sombras tenham qualidade de cinema enquanto joga. A Nvidia chama-lhe a maior inovação gráfica dos últimos 25 anos. Porquê a Supreme SoC? Existem várias versões da RTX 5090 no mercado. A Supreme é a versão de topo da MSI no que toca a arrefecimento a ar. SoC significa Super Overclock. Vem de fábrica a trabalhar a frequências acima do normal. 2565 MHz de boost e 2580 MHz em Extreme Performance, enquanto que a versão normal da Nvidia trabalha nos 2407 MHz. Em testes reais, reviewers mediram até 200 MHz de diferença face à versão de referência. O sistema de arrefecimento chama-se Hyperfrozer.
tem uma câmara de vapor em contacto direto com o chip e a memória, tubos de calor de perfil quadrado para maximizar a área de contacto e alhetas com um design aerodinâmico próprio da MSI, o Wave Curve 4.0. As ventoinhas Storm Force são desenhadas para empurrar mais ar de uma maneira mais silenciosa. O resultado é que esta placa corre a temperaturas inferiores do que a placa de referência da Nvidia, mesmo utilizando mais energia e correndo a frequências superiores. A RTX 5090 não é só uma placa de gaming. Com 32 GB de memória, permite correr modelos de inteligência artificial, renderização 3D, edição de vídeo e trabalhar com modelos de linguagem. Faz tudo o que uma placa profissional faz e ainda te permite ter um alto rendimento nos teus jogos. O processador desta build é o AMD Ryzen 7 9800X 3D. No universo de processadores gaming, ele é sem dúvida o campeão indiscutível. Com 8 cores e 16 threads, construído na arquitetura Zen 5 da AMD. Isto é crucial para uma build como a RTX 5090, que precisa de todos os frames que a tua CPU consiga entregar. Assim, garante zero bottleneck. O bottleneck é basicamente quando os teus componentes não estão à altura uns dos outros e, portanto, não consegues tirar o máximo proveito dos teus melhores componentes, como seria com a RTX 5090. A fazer par com este CPU incrível, temos a motherboard da MSI MEG X870E Ace Max. A série MEG é o nível topo da MSI e a Ace Max foi construída para alcançar tudo o que a plataforma AM5 tem para te oferecer. A entrega de energia é assegurada por uma VRM de 18 mais 2 mais 1 fases, com power stages de 110 A por fase. É uma solução de potência completamente acima do necessário para um chip com 8 núcleos, e é exatamente esse o objetivo. Significa que o VRM se mantém fresco, estável e capaz de sustentar os overclocks com o boost máximo indefinidamente, mesmo até com definições de overclocking avançado. A conectividade é mesmo onde esta motherboard se destaca. Temos 3 slots de expansão PCIe 5.0, 2 slots M2 de quinta geração para drivers NVMe, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet dupla com portas de 10 e 5 GB por segundo e 2 portas USB 4 Type-C com 40 GB por segundo. Só o painel traseiro tem 13 portas USB. É conectividade preparada para o futuro e ao mais alto nível. A placa incorpora também o OC Engine da MSI. Um chip gerador do clock dedicado permite controle independente do clock base. Isto possibilita overclocking mais preciso sem destabilizar o barramento PCIe ou o controlador de memória, dando assim margem extra aos entusiastas para um desempenho recorde. E como se trata de uma placa MEG dentro do ecossistema Powered by MSI Ultimate, tudo se integra de forma transparente com o MSI Center para monitorização de temperaturas da VRM em tempo real, controle das ventoinhas ao nível da BIOS e controle do RGB com os restantes componentes. Para arrefecer este CPU, temos o MSI MPG Core Liquid P13, um cooler AIO de 360 mm. E esta é uma escolha importante para a nossa build, com o nosso processador 9800X 3D. E lembram-se como eu referi que a 3D V-Cache de segunda geração se encontra por debaixo do die do CPU? Isso significa que os núcleos de processamento estão agora em contacto direto com a cold plate do cooler, não havendo nenhuma camada de cache a atuar como isolante térmico. Um AIO de alto desempenho como este consegue então tirar total partido deste percurso térmico melhorado, mantendo o processador em clocks de luz sustentados durante muito mais tempo do que a geração anterior. O bloco da bomba apresenta um ecrã IPS 2.1 polegadas com resolução de 480 por 480 e 600 nits de brilho. Podem exibir temperaturas do CPU em tempo real, velocidades de clock, animações personalizadas ou até mesmo GIFs. É, portanto, um ponto de destaque visual dentro da caixa. As ventoinhas são de design Cycloblade 9. 7 pares por ventoinha, entre 500 e 2050 RPM, via controle PWM. Foram concebidas para um alto fluxo de ar e baixo ruído, integrando-se facilmente no Mystic Light do MSI Center, dando-te assim uma iluminação da tua build completamente unificada. E todo este hardware vive dentro desta fantástica caixa MSI MEG Maestro 700L PZ, uma caixa Extended ATX que foi concebida de raiz precisamente para builds como esta. O seu volume interno é enorme e proporciona assim caminhos de ar sem grandes restrições e espaço suficiente para GPUs de grandes dimensões, tal como é a Supreme SoC, uma das maiores placas gráficas construídas até à data. Múltiplas posições de montagem para ventoinhas garantem então que capacidade de arrefecimento nunca será uma preocupação. O seu espaço para gestão de cabos é igualmente generoso, permitindo assim que os técnicos de montagem da PCDIGA encaminhem cada cabo de forma organizada e imperceptível por trás do tabuleiro da motherboard. Um pormenor que eu gosto bastante é o facto do seu painel lateral em vidro temperado ser curvo, deixando-te assim observar esta obra de arte de vários ângulos diferentes. Mas vamos então continuar a falar dos restantes componentes.
Um sistema como este precisa de energia a sério, e a fonte de alimentação é normalmente um dos componentes que as pessoas mais subestimam. A MSI MPG A1250GS entrega 1250 watts de energia e cumpre a especificação ATX 3.1. O que é importante a especificação ATX 3.1? As GPUs modernas de alto desempenho podem produzir altos picos de potência momentâneos, causando crashes ou shutdowns. O ATX 3.1 é especificamente classificado para lidar com picos até 235% da potência nominal durante 100 microsegundos. Ou seja, esta fonte consegue absorver um pico de até quase 3000 watts sem pestanejar. A unidade apresenta dois conectores 12 volts 2x6 nativos, o standard de energia PCIe 5.1, dando-te até 600 watts por conector diretamente para a placa gráfica, sem adaptadores. Assim, tens um caminho limpo e direto para a tua RTX 5090. É ainda certificada 80 Plus Gold, o que significa 90% de eficiência e sobrecarga. Traduzindo-se assim, em menos calor desperdiçado e custos de energia mais baixos durante todas as tuas longas sessões de uso. E é totalmente modular, assim apenas os cabos necessários ficam ligados. Isto mantém o interior limpo, melhora o fluxo de ar e simplifica futuras atualizações. Com 1250 watts de potência, durante o seu uso normal apenas usará por volta de 60 a 70% da sua capacidade total. Este é o sweet spot para longevidade, eficiência e baixo ruído. A sua memória RAM são 32 GB Kingston Fury Beast RGB com a mais recente tecnologia DDR5 a 6000 MHz. E esta velocidade tem uma razão muito específica para ter sido escolhida. DDR5 a 6000 MHz é amplamente considerado o par perfeito para a Ryzen 9000 Series da AMD. É a frequência onde o controlador de memória funciona numa proporção perfeita de 1:1 com o Infinity Fabric, entregando assim banda de largura máxima com latência mínima. Ir acima de 6000 MHz pode, na verdade, prejudicar o seu desempenho, pois o Infinity Fabric passa a funcionar de forma assíncrona. Significa que não estamos só a falar de uma memória rápida em papel, mas sim uma memória com uma performance ideal. A memória RAM está configurada nesta build em dois sticks de 16 GB cada, em Dual Channel, que é o ideal para a otimização de largura de banda. E com perfis AMD Expo, ativam o overclock com um único clique na BIOS, sem ajuste manual. O armazenamento é assegurado por duas SSDs MSI Spatium M470 Pro, cada uma com 1 TB de espaço, assim totalizando 2 TB de armazenamento. São drives NVMe PCIe Gen 4x4 que entregam leituras até 6000 MB por segundo e escritas até 4500 MB por segundo por cada drive. Em termos práticos, o Windows arranca instantaneamente, os tempos de carregamento dos teus jogos medem-se em segundos para a maioria dos títulos e se tiveres de editar vídeo em 4K, a timeline desliza sem qualquer stuttering. Ter dois drives separados permite então correr o teu sistema operativo num e guardar os teus jogos ou projetos no outro. E assim consegues ter tudo muito mais organizado e muito mais rápido. Agora que já falámos sobre todo o hardware, quero falar sobre o que a PCDiga efetivamente traz a esta build, porque isto é muito mais do que uma lista de componentes. Cada cabo nesse sistema é individualmente encaminhado e gerido. Não há confusão de cabos e não há caos de braçadeiras atrás da motherboard. Isto é Cable Management a nível de showcase. Assim que cada GML é montado, passa por um stress test completo. Cargas sustentadas de CPU, GPU, cargas combinadas, validação térmica de cada componente e benchmarks de estabilidade. Não se limitam apenas a verificar se arranca, mas sim que cada componente corresponde às expectativas. Cada build é individualmente configurada e verificada. Isto não se trata apenas de mais um produto de linha de produção. É uma máquina construída à mão por especialistas que percebem do hardware. Inclui ainda garantia completa e suporte pós-venda. Se algo precisar de atenção, não precisam de ficar a vasculhar fóruns à procura da vossa resposta. A PCDiga responsabiliza-se pelo build completo. Vamos então juntar tudo. Como já disse, este não é um produto produzido em série. A PCDiga está a fazer um número limitado destas builds e quando acabarem, acabaram mesmo.
Se adquirirem este GML, irão estar genuinamente no top 1% de hardware de PC a nível global. Não existe GPU mais rápida, CPU de gaming mais rápido e a build foi feita para durar. O socket AM5 tem um roadmap de suporte muito longo pela frente, os 32 GB GDDR7 e a sua arquitetura Blackwell da RTX 5090 vão se manter relevantes durante anos. Esta é definitivamente uma build que veio para ficar. O seu ecossistema MSI Ultimate garante suporte contínuo de software, otimização de drivers e sinergia de firmware para todos os componentes. Quando novas funcionalidades chegam ao MSI Center, todo o sistema beneficia. Tecnicamente podem comprar todos estes componentes em separado, mas o que não podem comprar em separado é este nível de integração, esta qualidade de montagem e a garantia de que cada componente foi testado para funcionar com todos os outros ao desempenho máximo, sem qualquer bottleneck. É então este o valor de uma build Power da MSI Ultimate da PCDiga. Por isso, se procuras o PC perfeito para uma performance de alto nível, vai já a pcdiga.com e adquire o teu GML Ace by MSI antes que esgote. O meu nome é Pedro e vemo-nos no próximo vídeo.